Então repita isso comigo: vida com Deus não combina com estagnação espiritual. Não existe vida com Deus em vida estagnada no relacionamento com Ele, em vida estagnada no caminhar com Ele, em vida estagnada naquilo que Ele tem como propósito e missão para você. Isso é claro para você, sim ou não? Então não existe no caminhar com Deus estagnação. A vida com Deus é dinâmica e ela é progressiva. A cada momento o Senhor tem um novo estágio para você. Passou por um estágio, o que vem depois? Um novo estágio. E a pergunta é: você se vê nesse estágio? A pergunta é: em que estágio você está? A pergunta é: qual é o próximo estágio de Deus para a sua vida? Amém? Deus fala com Abrão, e vocês vão me ouvir falar Abrão e Abraão, porque tem textos aqui que retratam o momento da vida dele, que ele era chamado de Abrão, só que Deus muda o nome dele para Abraão. Mas nesse momento em que lemos aqui Gênesis 12, ele ainda é chamado de Abrão, ok? Então por isso vocês vão me ver falando de Abrão, mas também de Abraão, só que é a mesma pessoa, ok? Muito bem. Nos estágios de uma vida com Deus, o primeiro estágio, com base nesse texto, me deixa muito claro que começa com um convite a uma ruptura. Repita isso: convite a uma ruptura. Olha o que Deus diz a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus está começando algo novo na vida de Abraão. Deus está começando a fazer coisas novas na vida dele. Só que para tudo que Deus tem para realizar em sua vida, existe um processo a ser vivido, e um processo com alguns estágios. E o primeiro estágio desse processo é uma ruptura. Deus fala para Abraão: sai da terra, sai da casa do teu pai. Será que Deus queria que Abraão virasse as costas para sua família? Fala para quem está do seu lado: não. Não era sobre virar as costas para o pai ou para a mãe, mas sim para o contexto em que ele estava inserido. A terra em que Abrão morava, enquanto ali com a sua família, era Ur dos Caldeus. E a própria Bíblia Sagrada diz que Terá, pai de Abraão, era idólatra. Era uma terra onde imperava o politeísmo, onde as pessoas não reconheciam um único e suficiente Senhor. E quando Deus começa algo novo na vida de Abraão, Ele diz: olha, eu preciso que você tenha uma ruptura com esse contexto. Então repita após mim: quando Deus me chama, Ele vai me chamar também a sair dos lugares errados. O Senhor te chamou para viver algo novo. O Senhor te chamou para um caminho com Ele, para uma vida com Ele. E para você viver esse novo de Deus, para você viver esse caminho com o Senhor, você vai ser, num estágio muito inicial, convidado a romper com aquilo que não é mais congruente com os valores que Deus quer implantar em você, que Deus quer cultivar em você, que Deus quer esculpir em você. E não se assuste, talvez você vai ter que se distanciar de pessoas, talvez haverá amizades que não fará mais sentido, haverá lugares que não terá mais sentido você estar lá. Mas tudo isso por quê? Para você estar no lugar certo, você vai ter que romper com os lugares errados. Você pode dizer isso? Para estar no lugar certo, eu vou ter que romper com os
lugares errados. Tem gente que até topa estar nos lugares certos, mas além de estar no lugar certo, quer manter os lugares errados. Então domingo vem para o culto, é o lugar certo. Faz sentido? Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, vai para a célula, é o lugar certo, sim ou não? Mas quais são os lugares que você mais passa o teu tempo? O que é cultivado em você lá? O que é de fato extraído de você lá? Se você está com as pessoas certas, o melhor de você vai crescer e vai se desenvolver. Mas se você está com as pessoas erradas, o pior de você vai crescer e vai se desenvolver. Então o que determina se você está no lugar certo ou lugar errado, é o que está sendo alimentado em você, é o que está fluindo em você, é o que está sendo desenvolvido em você. E para o que Deus tinha para fazer na vida de Abrão, aquele lugar não iria mais ajudar. Aquele lugar não iria mais cooperar. Aquele lugar não iria mais favorecer. Tem gente que começa uma caminhada com Deus e já cai, já desiste, já para no primeiro estágio. E sabe qual é a razão? Não rompeu com os lugares errados. Fala para quem está do seu lado, tem que romper com os lugares errados. Ah, mas eu vou ser um missionário lá, vou ser uma missionária lá. Não salvou nem a si mesmo ainda, já acha que está preparado para estar lá fazendo algo. Tem pessoas que dizem, não, eu parei de beber, mas continua indo lá ver os amigos no boteco. O que vai acontecer? Já está bebendo de novo. Ah, eu não uso mais drogas, mas vive se encontrando com os amigos que usam. O que vai acontecer? Meu amigo, olha só, preste bem atenção. Preste bem atenção. Quantos aqui conhecem Sansão? É reconhecido como o homem mais forte do mundo. Quem conhece Salomão? Reconhecido como o homem mais sábio. Quem conhece Davi? Reconhecido como o homem mais santo, o homem segundo o coração de Deus. E sabe o que os três têm em comum? O mais forte, o mais sábio e o mais santo. Sabe o que eles têm em comum? Todos caíram. Todos. Você precisa entender que se você está vivendo algo com Deus, se você está vivendo algo novo com Deus, se você aceitou um caminhar com Deus, não sair dos lugares errados é arrogância, é prepotência, é vaidade, é orgulho. É você achar que é um Pedrão da vida. Não, Senhor, estou preparado não só para ser preso, mas para morrer pelo Senhor. E Jesus olha com muita compaixão e diz, Pedro, Satanás quer peneirar você como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E olha, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E se você observar onde Pedro estava no momento de negá-lo por 3 vezes, ele estava exatamente no lugar errado, exatamente com as pessoas erradas. Então, se você quer adicionar Cristo, não tem como adicioná-lo sem subtrair as coisas erradas da sua vida. Esse é o primeiro estágio de uma caminhada com Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Segundo, o texto diz
verso de número 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Repita isso: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Onde é essa terra? Quem sabe onde é essa terra? Será que Abrão sabia que terra era essa? Sabe qual é o seu maior desafio? É que você acha que para sair do lugar errado, você precisa já ter todo o plano de voo do lugar certo. Você já precisa saber tudo. Mas ei, se o Senhor mandou sair, sai. E sai não pelas garantias. Sai não pelo que o Senhor diz que vai fazer ou que vai deixar de fazer. Sai porque a vida que você está caminhando agora, sai porque o que você abraçou agora, o segundo estágio, é para uma caminhada de fé e obediência ao Senhor. Você precisa entender que o segundo estágio aqui com Abraão, além de uma ruptura, é se permitir viver com Deus um caminhar de fé e obediência. Repita isso: fé e obediência. Eu não sei o que rege a sua vida hoje, mas eu sei que não existe vida com Deus sem fé e obediência. E essa fé e obediência não é o que você diz. Essa fé e obediência não é o que você diz ter. Essa fé e obediência é o que aparece em atos, palavras e ações. Essa fé e obediência é o que a sua vida traz. E sabe o que é interessante? Abrão, ele sai. E vai para onde? Ele não sabe. Mas ele confia em Deus. Ele não sabe. Mas a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho convicção. Ele não precisa de garantias palpáveis, ele só precisa de uma certeza: o Senhor estará comigo. E aqui é onde muita gente já começa tropeçando e também param. Por exemplo, a pessoa está num contexto errado da vida. Só que enquanto ela não tem uma garantia do que vai ter, se ela deixar a coisa errada, ela não deixa a coisa errada. Quem consegue entender isso? Vou usar um exemplo para ser didático. A pessoa entra num relacionamento que é um relacionamento completamente disfuncional, como por exemplo, se relaciona com alguém que é casado, se torna um amante, uma amante. Alguém já viu isso acontecer em novela? Em filme? Quem já viu? Ninguém viu? Quem já viu em novela, em filmes isso? Uma pessoa que se relaciona com alguém que é casado e assume para si um lugar de amante. Essa é a palavra, né? E o Senhor está dizendo: sai daí, sai daí. Enquanto o Senhor não mostrar para ela quem vai ser o novo parceiro, a nova parceira, ela acha que não pode sair. Quem consegue entender isso? Ah, Senhor, eu saio, mas prepara um novo homem para mim então. Ah, Senhor, eu saio, mas prepara uma nova mulher para mim então. O que está acontecendo? Essa pessoa não está comprometida com uma jornada com Deus, com caminhar com Deus. Ela está comprometida só com o ego dela, só com a vaidade dela, só com os desejos dela, só com a vontade dela. E quando você depende e caminha com Deus, você vai entender que primeiro Ele te chama a uma ruptura. Romper com tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Ele. Romper com tudo aquilo que distorce a sua vida com Ele. Romper com tudo aquilo que impede você de ser o que Deus te chamou para ser. E uma
uma vez que você então rompe, Ele agora te chama, Ele te convida a exercer um caminhar com Ele de fé e obediência. Fé para pisar mesmo que você não veja o chão, obediência para seguir a voz, ainda que você não entenda tudo. Estou indo, Senhor, mas para onde? Eu vou te mostrar. Ok, se o Senhor falou que vai mostrar, eu confio. Sinceramente, o que o Senhor precisa fazer para você romper com o que está errado na tua vida? Para você romper com aquilo que está acabando com a sua vida? O Senhor te chama para uma vida de fé e obediência. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, nesse estágio de um caminhar com Ele, você vai ser de fato convidado a provar o que é isso. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Você vai perceber como que a forma como Abraão reage ao que o Senhor diz a ele determina, evidencia o que é essa jornada de fé e obediência. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1 e depois nós vamos para o verso 8 ao 11. Na verdade até o 12. Verso 1 e depois o 8 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz: espera um pouquinho. E quem não tem uma Bíblia, já está aqui projetado para você, ok? Preste atenção. Primeira definição do que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E também a fé é a prova das coisas que não vemos. Agora veja bem a fé aplicada. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Repita isso: obediência é um ato de fé. Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Meu Deus! Eu não sei se você entendeu, mas a fé aplicada trouxe o cumprimento da promessa. A fé aplicada trouxe um lugar de proteção para ele, que é a obediência. Então preste bem atenção nisso. Não existe outros estágios na relação com Deus se você não for aprovado no estágio da fé e da obediência. Não existem outros estágios na caminhada com Deus se você não for aprovado no estágio da fé e da obediência. Não existe outro
outro estágio na caminhada com Deus se você não for aprovado no estágio da fé e da obediência. Quem está entendendo isso? Começa com um convite a uma ruptura. Mas depois que você rompe com aquilo que te atrapalha, com aquilo que te impede, com aquilo que distorce, com aquilo que não coopera para o que Deus está fazendo na sua vida, você é chamado a viver uma vida de fé e obediência. Confiar no provedor e não na provisão. Confiar no caráter de Deus e não nas garantias de Deus. É um outro nível de caminhar, que só consegue entrar nesse lugar com fé e obediência. E sabe o que é interessante? Repita após mim: fé e obediência será meu teste sempre. Quando o Senhor diz: sai e vai para um lugar que eu te mostrarei, ele sai. Ele foi aprovado, sim ou não? Sim. Mas foi o único teste de fé e obediência? Não. Sabe o que é interessante? A sua maior tentação, a zona de maior risco para você no que diz sobre fé e obediência, não é quando a promessa é feita e você reage à promessa, mas quando a promessa se cumpre e como você reage ao cumprimento da promessa. Sabe qual é o seu maior desafio? É quando Deus começar a fazer o que Ele diz que vai fazer na sua vida. A sua zona de maior risco é quando o sucesso começar a acontecer na sua vida. É quando as promessas começarem a se cumprir na sua vida. Esse é o lugar que a sua fé e a sua obediência mais será provada. Quem quer entender isso? Em Gênesis capítulo 12, o Senhor faz promessas, sim ou não? E uma das promessas é que em Abrão existe um povo, uma grande nação. E Ele promete a Abrão que ele vai ser o nascedouro, o embrião de um grande povo. E o Senhor promete a Abrão algo grande, algo poderoso. E o que Deus promete, Ele cumpre, sim ou não? Mas olha que interessante. Preste atenção nisso. Abre, por favor, capítulo 15. Quero ler com vocês versos de número 1 ao 6. Uma coisa é você apresentar fé e obediência antes da promessa se cumprir, ok? Outra coisa é você manifestar fé e obediência quando a promessa começa a se cumprir. Todos estão entendendo isso? Então, primeiro, fé e obediência antes da promessa se cumprir. Capítulo 15. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu:
assim será a sua descendência. Verso 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Preste atenção. O Senhor tinha feito a promessa, sim ou não? Abraão saiu da terra que era para sair, sim ou não? Abraão confiou no Senhor, sim ou não? Só que chega um tempo nessa caminhada que o Abraão está em dúvida. Quem já teve dúvida? Quem já obedeceu ao Senhor e daqui a pouco começou a se perguntar: Senhor, cadê? Senhor, você não disse que ia fazer? O que está acontecendo? Alguém já passou por isso? Mas olha que interessante, o Senhor vem a ele numa visão e diz: olha para o céu e conte as estrelas, se é que possa contá-las. E ele diz: assim será a sua descendência. E sabe o que é interessante? Ele acredita, ele creu, e isso foi creditado sobre a vida dele. Mas repita isso após mim: ele creu e obedeceu antes de se cumprir. É um nível de fé e obediência. Mas olha só, pega por gentileza capítulo 22 agora. A promessa se cumpre. Deus dá um filho a Abraão. Mas veja bem o que acontece. Capítulo 22, o verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E é passado algum tempo do cumprimento da promessa. Veja bem. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto.
foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje ele diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que me fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Meu Deus, eu não sei se você entendeu. A promessa se cumpre e ele se torna pai de um filho maravilhoso, que é Isaque. Mas passado algum tempo do cumprimento dessa promessa, está ali Abraão com seu filhinho, um filho que ele já está vivendo coisas maravilhosas com ele, um filho já crescido, porque você pode observar que ele é capaz de carregar as coisas para a própria oferta que vai ser feita ao Senhor. E Deus diz: pega o teu filho, teu único filho, e me devolve ele. Me devolve ele. No estágio da fé e da obediência, quando você precisa sair do lugar errado e ir para o lugar certo, é uma coisa, sim? Mas e agora? Fé e obediência, quando você precisa reafirmar a sua fé na promessa que Deus fez, voltando a crer, é uma coisa, sim ou não? Mas o quanto você tem fé e obediência para abrir mão de algo que Deus já te deu? Sabe o que está acontecendo ali? Deus pediu Isaque para Abraão, sim ou não? Mas será que era Isaque que Deus queria? Será que era Isaque que Deus queria? Não. Ele queria o próprio Abraão. E aqui é onde você precisa cuidar. Quando as bênçãos de Deus começarem a ser derramadas sobre a sua vida, cuide para que essas bênçãos não tomem o lugar do Deus das bênçãos. Quando a promessa começar a se cumprir, cuide para que a promessa cumprida não se torne um Deus na sua vida e ocupe o lugar daquele que é quem fez a promessa e cumpriu a promessa. Por quê? Quando a promessa se cumpre e você agarra a promessa com mais força do que o seu relacionamento com Deus, você agarra a promessa com mais força do que o próprio Deus na sua vida, você entrou para um caminho que o Senhor vai te tirar de lá, ou vai tentar pelo menos. Por exemplo, tem pessoas que quando a vida está numa prova terrível, ela não falta um culto. Tem pessoas que quando está passando por uma tempestade, ela não perde uma célula. É assim ou não é? E ela pede oração, ela levanta de madrugada para orar, ela busca o Senhor, ela ora, ela jejua, ela busca todo dia uma palavra para permanecer em pé, perseverar, persistir para vencer. Mas aí, quando o milagre acontece, quando o céu que estava todo cinza começa a se tornar um céu todo azul,
ela troca o cumprimento da promessa pelo Deus da promessa. E é aqui onde você vai ter talvez a sua maior prova de fé e obediência. Se você perdesse tudo que você tem de maior valor hoje, você continuaria a sua caminhada com Deus? Se você tivesse que abrir mão do que você tem de maior valor na sua vida hoje, você continuaria andando com Deus? Tem pastor que se perder a igreja morre. Tem empresário que se a empresa falir, ele morre. Tem gente que se perder o dinheiro e voltar a ser pobre, morre. Tem ou não tem? Sabe por quê? Porque estava tratando algo que recebeu de Deus como seu e não dele. Enquanto Abraão tratou Isaac como dele, o Senhor pediu de volta. Mas Isaac permaneceu. Quando Abraão entendeu, Isaac não é meu, ele é do Senhor. O que o Senhor faz com Abraão quando ele diz, me dá de volta o Isaac? Deus está tirando de Abraão algo que é dele? Sim ou não? Não. Deus só está pegando de volta aquilo que é dele. Quem fez a promessa de Isaac a Abraão? Quem fez o milagre na vida de Sara e de Abraão para que pudessem gerar um filho na velhice? Então quando Deus pede de volta o próprio Isaac, Ele está pedindo algo que é do Abraão ou algo que é dele? É o que é dele. E é aqui que você precisa entender. Fé e obediência se manifesta no quanto você entende que tudo é dele, por meio dele e para ele. E se você for aprovado nesse estágio, você vai para o próximo. E qual é o próximo? O Senhor disse para Abraão, eu vou fazer de você um grande povo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não é só o Isaac. Você não vai conseguir contar quantos Isaques virão a partir de você. Vai ser como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. E ele diz, sê tu uma bênção. Então uma vez que você passou pelo estágio de rupturas, de sair dos lugares errados, de desconectar das pessoas erradas, uma vez que você aceitou uma caminhada com Deus de fé e obediência, o Senhor agora diz para você, seja uma bênção. E ser uma bênção não é ser uma pessoa bonitinha para si mesma. O que determina se você é uma bênção é o que você gera na vida das pessoas. Repita isso, o que determina se eu sou ou não uma bênção é o que eu gero em quem me conhece. Quem te conhece hoje, fica mais feliz ou mais triste? Quem te conhece hoje, tem mais fé ou menos fé? Quem te conhece hoje, tem mais vontade de obedecer a Deus ou de desobedecer a Deus? Quem te conhece hoje, se torna alguém mais apaixonado e desejoso de ganhar almas para Jesus, ou menos desejoso de ganhar almas para Jesus? Quem te conhece hoje, se torna uma pessoa mais doce ou mais amarga? Quem te conhece hoje, canta mais, adora mais ou fofoca mais e fala mais mal dos outros? Qual é o resultado que você gera em quem se aproxima de você? Quem se aproxima de você, ora mais ou reclama mais? Quem se aproxima de você, murmura mais ou agradece e é mais grato? Qual é o
tipo de ambiente que a sua vida promove onde você chega. Em um estágio de uma caminhada com Deus, o Senhor vai te chamar a ser uma bênção, porque o que Ele está fazendo em você é para você, é em você, mas não é só para você. Ele vai provar sua fé, sua obediência. Não é porque Ele quer tratar você como um filhinho queridinho do papai, não. Ele vai provar sua fé e obediência, porque Ele está edificando algo grande em você e através de você, que é alcançar muitas outras vidas. Muitas outras vidas. E a pergunta é: você é uma bênção? Você é uma bênção? Você é uma bênção? Fala para quem está do seu lado: que sorte sentar do meu lado hoje, hein? Que sorte. Fala para quem está do seu lado: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. E quem é uma bênção vai para um quarto estágio. Primeiro, é um convite a uma ruptura. Amém? O segundo, é um convite a uma jornada de fé e obediência. Terceiro, é um convite a uma nova filosofia de vida. Ser uma bênção. Ser bênção. Mas quarto, é um convite a abraçar um projeto de longo prazo. Repita isso: longo prazo. Mais forte: longo prazo. O que Deus está te chamando para ser tem prazo de validade, sim ou não? O que você faz hoje, o que você é hoje no Senhor, é por quanto tempo? Por quanto tempo você vai ser uma bênção? Por quanto tempo você vai se mover em fé e obediência? Por quanto tempo você vai de fato obedecer o Senhor e cumprir o que Ele tem para você? Quando Deus chama Abrão, Ele diz: eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E se você pegar a genealogia de Abraão, vai chegar em Jesus, vai chegar em José, o pai de Jesus. E você vai perceber que de Abraão até Jesus, Deus chegou às pessoas. E de Jesus, chegou a todas as famílias da terra. Onde nele, todos nós somos verdadeiramente abençoados. Então, o que é abraçar um projeto de longo prazo? O que é isso? Quem aqui faz planos para um ano? Por exemplo, estamos chegando no final do ano, sim ou não? Vamos fazer projetos para 2023? Sim ou não? Sim. Sabe qual é o seu maior problema, e o meu e de todo mundo? É nós superestimarmos o que podemos fazer em um ano e subestimarmos o que podemos fazer em 10, em 20, em 30 anos. Tem gente que reduz as promessas de Deus a um ano. Tem gente que reduz as promessas de Deus em um tempo de curtíssimo prazo. Mas ei, eu já falei isso aqui e repito. Hoje, essa igreja existe, não só por você que já é um adulto, mas principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Quando eu estou aqui orando por essas crianças, eu já vejo elas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos.
e o resultado da semente que elas estão recebendo aqui. Você precisa entender que o que Deus está fazendo com você, em você e através de você, não é algo de curtíssimo prazo. E é por isso que Ele te chacoalha. É por isso que às vezes Ele te espreme. É por isso que às vezes Ele te desafia. É por isso que às vezes Ele te leva diante do impossível. Porque uma coisa é você quando a promessa se cumpre. Outra coisa é você quando a promessa demora. Uma coisa é você quando Deus coloca para você coisas lindas e maravilhosas que estão vindo na sua direção. Outra coisa é você quando Ele diz: olha, eu vou tirar tudo que você achou que era seu. Sinceramente, em que estágio você está na caminhada com Deus? O estágio de romper com os lugares errados, pessoas erradas, para viver o novo do Senhor? Estágio de aceitar viver com Ele, não pelas garantias, não pelas promessas, mas por quem Ele é. Viver uma vida de fé e obediência nele. Uma vida onde você é um mordomo fiel, um mordomo de fé, um mordomo obediente. Repita isso: Deus não vai me entregar algo grande se eu não sou confiável. Ele vai testar você. E não é porque Ele não sabe sobre você, é porque você não sabe sobre si mesmo, até onde você é fiel. É você que não sabe. Quem está entendendo isso? E aí, nesse estágio de fé e obediência, seu caráter é trabalhado, sua fé é trabalhada. E o Senhor então diz: você vai colocar a mão no arado, mas eu não tenho prazer em quem olha para trás. Está disposto? Você vai combater um combate, mas esse combate vai ser até o fim. Está disposto? O apóstolo Paulo entendeu bem isso. E ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você que já colocou a mão no arado, quanto tempo falta para você olhar para trás? Você que já colocou a mão no arado, quanto tempo falta para você desistir? Você que colocou a mão no arado, quanto tempo falta para você abandonar as promessas do Senhor? Você que batizou agora, quanto tempo falta para você se desviar? Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, até quando que você está na obra com o Senhor? Até o fim. Fala para quem está do seu lado: é maratona, irmão. Pode falar. Não é corrida de 100 metros. Amém? É maratona.